O que, Mate, se cair aí a transmissão, você dá um toque aqui na onde você vai comentar com a gente. No chat privado? Chat privado. Tá, eu só vou fazer uma consulta aqui para um pessoal que está vendo se já entrou. Já entrou, você pode ligar, já começou, Marcelo. Pode iniciar. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Meu nome é Marcelo Quimati, eu sou médico psiquiatra de formação, sou professor de saúde coletiva no Departamento de Saúde Coletiva na UFPR. Eu estou aqui para fazer uma apresentação para essa live, para essa discussão que a gente vai fazer a respeito da organização da saúde mental em rede, dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje. Por um lado, a gente está vivendo dentro desse contexto de epidemia e, por outro lado, a gente tem vivido desde 2017 uma série de retrocessos em relação à questão da saúde mental. A ideia também dessa discussão é a gente fazer uma abertura de um processo de capacitação que a gente vai ter aqui em Paulínia, sobre atenção à crise. Então, para participar dessa discussão, nós convidamos, agora eu vou abrir a tela para todos, a professora Rossana Onogo, que é professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Campinas. Ela é uma grande referência na área de saúde mental, ela vai falar principalmente voltada à questão de boas práticas e cuidado em saúde mental. O Fábio Alves, que ele é médico sanitarista e ele é atualmente secretário de saúde do município de Paulínia, e o Léo Pinho, que é ex-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, da Brasme. Tá? Então, a ideia é que cada um fale durante mais ou menos uns 20 minutos. A gente vai estar acompanhando os questionamentos, as perguntas, as discussões no Facebook. A gente vai fazer uma pequena intervenção ao final das falas. Vamos abrir para algumas perguntas. Eu vou fazendo vou listando algumas que elas suscitam mais debate, e aí fiquem à vontade para fazer questionamento, para discutir dentro dessa página. Então, vamos abrir aí com o Fábio falando, tá? Vou fechar aqui meu microfone. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer aqui ao Marcelo Quimati, companheiro aí de várias intervenções, está promovendo esse debate, está fazendo um belo apoio em saúde mental, na atenção básica, discutindo um conjunto de coisas conosco lá em Paulínia. Queria agradecer a disponibilidade da Rossana, nossa professora, que também tem tido a oportunidade de estar em muitos momentos importantes, seja dentro da universidade, no processo de formação, de intervenção, seja nas relações das políticas públicas concretas nos municípios. No último momento, tive o prazer de estar com a Rossana, com o grupo dela, discutindo uma intervenção, formação no município de Itatiba. Queria agradecer ao companheiro Léo também, Léo Pinho, por estar aqui com a gente, que tem feito uma aproximação e com certeza vem enriquecer um debate importante no contexto nacional, enfim. Eu acho que eu queria colocar algumas questões que eu acho que localizaria a gente no município de Paulínia, né? Eu acho que nós temos um contexto muito próprio no município. Lembrar que o município passa por um processo de uma instabilidade política bastante considerável nos últimos 12 anos, e a gente assume agora, há mais ou menos 11 meses, num processo de eleição suplementar, e estamos agora disputando um processo eleitoral mais comum. Então, portanto, Paulínia, ela tem aí duas questões, né, de um tempo político na gestão, produzindo a intervenção na Secretaria de Saúde, e, ao mesmo tempo, num processo comum a todos nós, que é a pandemia no nosso estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, enfim.
e que, portanto, nós temos aí uma relação técnico-política bastante singular, né? Uma experiência bastante própria nossa. Entretanto, a gente poderia considerar algumas coisas no município, especificamente na saúde mental, que eu queria falar um pouco dos nossos propósitos, né? Do ponto de vista de um modelo de atenção, enfim. Primeiro, acho que o principal propósito nosso é reafirmar a política de saúde, né? Essa radicalidade de ter uma política pública no aparato da administração pública, com as suas contradições, com as suas dificuldades, com esse momento. Então, acho que o primeiro propósito geral é marcar a nossa aposta, marcar a nossa militância nesse contexto, né, ou nesse lugar nosso de defender a política pública, implementar um conjunto de processos de trabalho, produzir uma intervenção que articule um compromisso da gestão, que articule uma mobilização e um encantamento dos trabalhadores e que articule necessariamente uma defesa também a partir dos usuários, usuárias, famílias, enfim, a nossa política pública, o nosso SUS. Eu acho que esse é um tema importante para nós. Nessa perspectiva, a gente quer considerar, portanto, esses sujeitos que construiriam e que têm no contexto de Paulínia a sua ação. Do ponto de vista dos trabalhadores, dos servidores, do nosso conjunto de profissionais, acho que a gente tem um município muito diferente, né? A gente tem uma história de fixação dos profissionais bastante interessante, profissionais com 20, 30 anos, com 30, 25, enfim, um tempo considerável naquilo que a gente considera que é uma certa fixação dessas pessoas no serviço público, e tem fixado essas pessoas também perante um conjunto de planos de cargos, carreiras e salários que considera o município muito diferente, né? No concreto, as pessoas têm um bom vencimento enquanto profissional de saúde, enquanto servidor, e tem um conjunto de estrutura bastante importante. Nesse sentido, é a contribuição dos trabalhadores, do ponto de vista da história, dos processos históricos, das intervenções e o conjunto de políticas, numa instabilidade incrível, né, em 12 anos, aproximadamente 13 prefeitos e talvez uns 10 secretários de saúde, portanto, mantendo pouca coisa. Então, a gente tem considerado muito isso, né, acreditando que uma parte se constrói um contexto com esse processo político e um outro conjunto de coisas tecnicamente, enquanto disponibilidade, luta, enfrentamento dos trabalhadores. Eu vou voltar aqui nessa reflexão. Do ponto de vista dos usuários, eu acho que a gente tem aí também um caminho, né? Acho que nós não temos uma defesa organizada, uma mobilização de um conjunto de usuários, nós não temos também, a partir do controle social, na minha opinião, é muito particular isto, uma explicitação e da importância da política de saúde mental dentro do controle social, representando uma necessária organização da política municipal. Então, a gente também tem acho que nós temos uma fragilidade nesse contexto, nessa categoria de análise e controle social, né? E que é bastante compreensível, né? Colocando o modelo de saúde de Paulínia muito hegemônico, né? Centrado no olhar do hospital, pouco valorizando a atenção primária e pouco valorizando, muito secundariamente, muito pouco valorizado a saúde mental. Nós temos 3 serviços de saúde mental em Paulínia. Nós temos o CAPS infantil, né, CAPS-IJ, o CAPS transtornos mentais adultos e o CAPS-AD. São CAPS 24 horas e um conjunto de profissionais que atuam lá com a identificação nossa de uma boa formação, né,
é importante lembrar, né, Rossana, a gente precisa lembrar sempre, a Unicamp teve um momento muito importante em Paulínia, né? A Unicamp teve um processo, um serviço de saúde escola, teve o hospital como um campo de prática importante, teve a presença de grandes professores nossos lá em Paulínia. A Unicamp tem uma história importante de formação, de intervenção e de experimentar uma política pública. E perdeu-se isso durante anos, e agora a gente está imaginando que é um bom momento de repactuar uma cooperação técnica com a Unicamp. E muitos desses profissionais, por que eu estou dizendo isso? Muitos desses profissionais são originalmente dessa época, né? Portanto, uma boa formação na relação com a Unicamp, né? Uma história acumulada de possibilidades de intervenções e frustrações ao longo desse processo, mas também com uma certa coprodução de pouca mobilização em torno da política. E talvez a gente configuraria aqui algumas diretrizes que pudesse a gente tanto intervir na prática enquanto equipe de gestão, quanto a gente fazer uma reflexão da importância e de alguns temas que eu considero importante enquanto secretário de saúde. Eu acho que o primeiro tema que a gente poderia discutir hoje é o tema do CAPS porta aberta, né? Do acesso, né? Da capacidade de organização do serviço, que permite um acesso facilitado, que permite uma intervenção na medida da necessidade e da possibilidade de uso do serviço em saúde mental, incorporando com isso o tema que o KIMAT vem trazer para nós no processo de capacitação, que é a atenção à crise. Acho que esse é um tema que a gente deveria acumular, deveria discutir. Evidentemente que esse tema ele requer da gente uma nova configuração das equipes, requer novo jeito de apostar na intervenção clínica, e que a partir disso eu acho que há vários desdobramentos que permitem a gente poder também fazer a discussão enquanto outros temas. Então, acho que um desdobramento disso é um serviço, vou chamar, territorial, comunitário, né? Uma relação em que a saúde mental, o CAPS, ele desgarra desta relação hegemônica de atenção secundária e fica mais uma relação constitutiva do território, das intervenções, que permite, né, estar nessa relação em rede de atenção. Então, estou chamando isso um serviço comunitário, territorial, que permite outros conceitos de adscrição, que permite outros conceitos de equipe de referência, que permitiria outros conceitos de construção de projeto terapêutico, que permitiria outros conceitos de coprodução do território e intervenção das equipes. Então, acho que esse tema é um tema, eu acho que é um tema caro, eu acho que é um tema que tem um residual, um resquício importante, que é aquele modo ambulatorial de produção de intervenção em saúde mental, que fica em si mesmo numa relação que reduz as ofertas assistenciais, que reduz praticamente a intervenção numa consulta individual. Eu acho que isso tem empobrecido muito alguns municípios, eu acho que a gente deveria resgatar isso, né? E essa conversa, ela passa com a gente de uma maneira muito delicada, assim, né? Ainda que a gente busque na relação de um serviço territorial e de uma relação multiprofissional, ainda que a gente produza isso, a afirmação de alguns trabalhadores, servidores, é que a relação ambulatorial produz muito vínculo, né? Acho que isso, de fato, né? Eu não sei se produz vínculo com o usuário ou produz vínculo numa relação mais singular. O usuário, o seu contexto, as suas redes de vivência e produção de vida, e as suas famílias, né? Então, acho que esse é um tema, né? É mais do que um vínculo em saúde mental que proporcionaria uma relação individual, né? E eu acho que isso obriga a gente a pensar um outro tema, um terceiro tema muito importante, que é prática de reabilitação psicossocial. Acho que nós estamos empobrecendo em alguns lugares muito nessa relação de pensar a oferta assistencial, de pensar, portanto, o serviço comunitário de uma equipe multiprofissional em saúde, equipe de referência,
que a descreve um conjunto de relações de usuários no seu território e, portanto, compõe, né, uma relação com outros serviços que extrapola a relação da saúde e vai entrar na temática da relação necessária intersetorial no campo da saúde mental, que eu considero importantíssimo, né? Então, eu acho que esses temas, atenção à crise, serviço porta aberta, atenção comunitária em detrimento de uma relação ambulatorial, organização do trabalho em equipe que produz uma novas tecnologias de reabilitação psicossocial e uma relação em rede, seja na saúde, seja intersetorial, acho que é o tema posto para nós, colocado para nós. E a gente entende que a tecnologia de produção, né, de rede de atenção, a gente gostaria de fazer muito nessa lógica de apoio matricial, né? Parte das tecnologias e intervenções ou da competência, né, da saúde mental seria esses próprios serviços substitutivos, né? Acho que a gente não pode esquecer desse termo, né? Serviços substitutivos, né, que vai incorporar um outro padrão da reforma sanitária, que é uma relação muito antimanicomial, muito de internação e hospício, muito de bancar uma relação de atenção integral, muito de constituir a crise como já um determinante, já processos determinados para nosso projeto terapêutico para alguns pacientes. Enfim, então eu acho que essa relação também do apoio matricial nos é muito interessante, nos é muito cara nesse momento, né? Em poder complementar uma relação que cria a rede de atenção em saúde mental, cria a RAPS, né, trazendo a atenção primária e outros serviços como parte constitutivo dessa rede. Né? Aí eu acho que o CAPS, a saúde mental, que pode construir essa intervenção, né, de articular uma capacidade de intervenção na crise, seja ela uma relação direta com a atenção primária, seja ela coproduzida no território CAPS Atenção Primária, a gente acha muito interessante. E tem uma outra parte que tem sido para a gente um bom debate, que a gente inicia talvez com mais força agora, é o papel do hospital. Né? Nós temos o nosso conhecido HMP, Hospital Municipal de Paulínia. Esse hospital HMP tem uma importância para nós. Né? E a gente entende que a atenção à crise passa por esse hospital, né? Mas a gente entende que o debate do leito geral, de leito de saúde mental e hospital geral, é muito importante, né? E aí eu fico imaginando que, nesse pressuposto da gestão ter um serviço 24 horas, eu acho que uma enfermaria de saúde mental, ela apoiaria, ela organizaria um cuidado, ela cumpriria um papel antimanicomial e anti-internação em hospitais de saúde mental, como a gente tem visto, e permite uma construção, né, de ser um arranjo assistencial que compõe a rede, a RAPS, e que articula o cuidado com o serviço de saúde. Então, acho que esse conjunto de questões, eu acho que valeria a gente discutir aqui, chamar o nosso coletivo de trabalhadores, pautar aqui com quem está participando, como é que a gente organiza esse conjunto, né? Eu acho que a nossa equipe de gestão tem clareza sobre isso, acho que nós temos uma relação, tanto na saúde mental como na atenção básica, que olha isso com uma tranquilidade. Para um município que nós temos hoje em torno de 109 mil habitantes, é um município de médio porte, município que, portanto, tem uma estrutura considerável para a sua capacidade de intervenção enquanto política. Nós temos um hospital considerável, hospital geral, com UTI, né, com atenção ao parto, nós temos 10 unidades básicas de saúde, nós temos 3 serviços de saúde mental, nós temos um serviço fantástico de geriatria e gerontologia, nós temos atenção especializada, tem um aporte interessante de apoio diagnóstico terapêutico com regulação, nós temos um APH, o nosso SAMU, que trabalharia uma relação também junto com o hospital na intervenção à crise. É preciso reafirmar isso, nós temos essa tecnologia que possibilita o nosso SAMU municipal também incorporar uma prática de intervenção em saúde mental para a crise, fazendo parte, portanto, da RAPS. Enfim, então nós temos uma estrutura bastante considerável nesse contexto. Então, eu acho que a gente construiria um pouco essa abordagem. Eu queria reforçar aqui que essas ideias, ela passa
de um pressuposto já em construção com o nosso grupo em Paulínia, equipe de gestão, tanto na atenção primária, como no apoio de saúde mental, como nas relações de atenção especializada, e a gente tem pensado também que o último constitutivo, o último equipamento, né, esse mais mutante, mais móvel, é o consultório na rua, que também facilitaria essa composição de rede da RAPS no nosso município. Então, acho que eu fico por aqui, acho que trouxe algumas questões só para a gente nos localizar e a gente dar a dimensão por onde passa os propósitos da equipe de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia nesse momento, nesse contexto. Fábio, obrigado. E lembrando o papel assim muito estratégico que é fazer uma discussão de atenção à crise, né? Como ela pode ser um dispositivo de articulação da rede, como ele pode ser um dispositivo de integração, de fortalecimento de ações de apoio matricial, né? E só fazendo um comentário, existem redes que elas centralizam mais ou menos, né, essas ações. O máximo da centralização da atenção em rede é a presença do hospital psiquiátrico, né, dentro dessa lógica de que situações de gravidade clínica elas teriam que estar num modelo institucional específico, né, que esse é um dos referenciais que sustenta a ideia do hospital psiquiátrico. Comentário que Curitiba é um município que nos últimos 2 meses ele fez um esforço justamente nesse sentido, de criar um dispositivo que centralizasse todas as atenções, as ações de gravidade, esvaziando a rede desse tipo de responsabilidade. Então, Curitiba é um município hoje, ela vai impor grandes restrições ao atendimento de situações em crise, em unidades de pronto atendimento, em centros de atenção psicossocial com leitos, né? O que é uma perda, né? O movimento ele tem que ser justamente no contrário, no sentido de fortalecer a rede como um todo, né? Através da articulação dela. Vou passar a palavra agora para a Rossana. Tá? Oi, boa noite, pessoal. Então, queria começar agradecendo muito o convite, né, a possibilidade de reencontrar amigos aqui nessa noite de sexta-feira. E eu pensei um pouquinho assim, da gente conversar um pouco sobre algumas questões, vamos dizer assim, vou chamar assim, de alguns aprendizados, né, alguns acúmulos que a gente já tem hoje em relação ao que seriam, né, boas formas de organizar uma rede de saúde mental, e muitas dessas questões a gente só tem aprendido nos últimos 20 anos. Eu e meu grupo de pesquisa temos trabalhado com muito afinco assim, na avaliação da RAPS, na avaliação dos serviços que compõem a RAPS, e assim como nosso grupo, outros grupos no Brasil também têm feito o mesmo. Então, hoje a gente tem um certo acúmulo, hoje a gente tem uma possibilidade de fazer, vamos chamar assim, um certo diagnóstico, né, de quais têm sido até agora os pontos fortes e os pontos em que ainda a gente precisa melhorar algumas questões num modelo, né, brasileiro, vou chamar assim, de assistência comunitária à saúde mental. Eu acho que, apesar dos anos que a gente vem levando nessa luta, né, apesar da lei que demorou tanto para sair no Congresso, ainda tem alguns setores muito retrógrados, né, no campo médico, lamentavelmente, meus colegas, que desacreditam dos serviços comunitários. Então, o primeiro que eu ia insistir é que hoje, no mundo inteiro, a própria Organização Mundial da Saúde, todos os países que têm sistemas de saúde de característica universal, como o SUS, têm assumido a questão de que os cuidados dos pacientes de saúde mental, independente de que o transtorno sejam leves ou graves, tem que acontecer na comunidade, que as pessoas têm que ficar perto das suas famílias e que as pessoas têm direito a ter uma vida significativa na comunidade. A gente tem se aproximado nos últimos anos desse conceito do recovery, né, que é um conceito que foi impulsionado pelos usuários no mundo anglo-saxão e que tem uma
eu acho que traz uma contribuição assim, a mais ao que a gente já tem na nossa luta e na nossa trajetória brasileira da reabilitação psicossocial, porque que o movimento dos usuários tem sido muito protagonista, né, no mundo anglo-saxão. A tradição de participação cidadã é um pouco maior que nos países latinos, e eles têm dito com muita força essa questão de que se recuperar, estar o que eles chamam de in recovery, não implica não ter sintomas, senão conseguir ter uma vida que faz sentido, uma vida onde eles se sintam úteis, e onde eles possam ter ações significativas nas suas famílias, com seus amigos, no seu trabalho. Então, isso dito, assim, acho que Paulínia é uma cidade, né, que pela possibilidade de recursos que ela destina à saúde, enfim, tem a condição, né, e o Fábio acaba de mostrar a quantidade de equipamentos que estão já instalados na cidade, um cuidado da saúde mental muito bom, né? O que a gente tem visto, resumindo assim um pouco alguma das questões, né, do desenho e do funcionamento das RAPs no Brasil? Por um lado, eu acho que a presença dos CAPs é um sinal distintivo do modelo brasileiro, né? E o Fábio chamava atenção a essa importância dos CAPs territorializados porta aberta. Em alguns lugares, quando a gente leva, por exemplo, para os nossos colegas pesquisadores ingleses o funcionamento da rede brasileira, eles não conseguem entender muito bem como que o CAPs pode ser porta aberta se ele, na verdade, seria um serviço comunitário especializado, mas ao mesmo tempo ele é um serviço porta aberta. E eu acho que esse é um tema que a gente precisa sempre, enfim, destacar, porque a opção da reforma brasileira de fazer os serviços CAPs porta aberta foi uma opção pelo acesso, né? Foi uma opção pela derrubada radical das barreiras de acesso. E hoje, na literatura mundial, a gente tem farta literatura mostrando que ainda nos melhores sistemas de saúde do mundo persistem as barreiras ao acesso aos serviços de saúde das pessoas que têm transtornos mentais e, sobretudo, das pessoas que têm transtornos mentais graves, das pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas. Então, radicalizar na porta aberta do CAPES teria que implicar um compromisso muito forte dessas equipes e dessa gestão, né, com a eliminação das barreiras ao acesso. Aí vocês dirão, bom, mas se a gente elimina as barreiras ao acesso, aí qualquer um vai para qualquer lugar e a gente não tem uma rede funcionante, a gente tem uma bagunça. E esse é um ponto onde a gente tem no Brasil ainda uma necessidade de melhoria e de aprimoramento. O que a gente tem visto em muitos dos estudos que a gente já realizou em relação a isso, e é coincidente com estudos realizados, por exemplo, lá no sul do país, ou com estudos realizados lá no Rio Grande do Norte, que tem que os pacientes continuam a se perder, ou seja, a continuidade do cuidado dos pacientes graves continua a ter alguns problemas. E por quê? Ou melhor dito, onde se perdem os pacientes? Em que furos da rede, né, esses pacientes se perdem? Os pacientes se perdem geralmente quando eles trocam um ponto de cuidado para outro. Na maioria dos casos acontece isso. Então, a pessoa está internada, pode ser um hospital geral, é importantíssimo ter leito de retaguarda no hospital geral. Na hora que ele é encaminhado para o CAPES, ou na hora que ele está no CAPES, ele é encaminhado de volta para a atenção primária. E nesses momentos é muito possível, um risco, vamos dizer assim, a continuidade do cuidado, que a pessoa não se vincula rapidamente a seu outro lugar de atendimento. Uma outra questão que a gente tinha observado muito é que a nossa rede de atenção primária tem uma capacidade de captar, vamos dizer assim, esses pacientes muito baixa, muito baixa. Nós temos também estudos que mostram em diferentes lugares do país que as equipes que trabalham na atenção primária não se sentem capacitadas para trabalhar com saúde mental, apesar de ter também trabalhos que dizem que aproximadamente 1/3, né, das questões que aparecem na nossa atenção primária tem a ver, ou tem alguma relação, guardam alguma relação com problemas de saúde mental. Então, dizendo isto, significa que todo e qualquer dispositivo que nos ajudasse a manter um fluxo, né,
muito estreito, muito cuidadoso entre esses usuários, quando eles estão em atenção primária, quando eles vão para o CAPS ou se ocasionalmente precisam de alguma internação no hospital geral. Esses momentos de transição são os momentos em que a gente deveria lançar mão, né, de alguns dispositivos de cuidado específicos para não permitir que esses pacientes se percam. Um outro fator que eu acho que é super importante e também chamando atenção assim as contribuições ou as metas, vamos dizer que a Organização Mundial da Saúde tem colocado. A saúde mental entrou nos objetivos do milênio com um compromisso, né, mundial, e o Brasil é signatário, de reduzir a mortalidade, né, reduzir o gap de mortalidade das pessoas que têm transtornos mentais. Então, assim, hoje a gente sabe, né, que os pacientes com transtornos mentais, e sobretudo os que têm transtornos mentais graves, têm uma expectativa de menor e que não se deve precisamente ou somente ao problema de saúde mental, senão aqui o transtorno mental, de uma certa forma, dificulta o acesso, a continuidade do cuidado e a resolutividade da clínica, né, de outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade. Algumas dessas questões também, por sua vez, são estimuladas pela medicação, pela própria medicação. Há efeitos colaterais de algumas das medicações utilizadas nesses pacientes que propiciam o ganho de peso, os transtornos, né, nos lipídios do sangue, etc. Então, é muito importante também para a gente conseguir um bom cuidado de saúde mental, garantir que esses pacientes, na hora que eles vão para o CAPS, não percam seu segmento clínico na atenção primária, né? E esse tem sido um outro ponto de muita dificuldade, porque, em geral, nossas equipes de atenção primária estão sobrecarregadas, porque as equipes se definem e se dizem não capacitadas para atender a demanda da saúde mental, mas também porque no nosso país persiste uma grande dose de estigma, né? E esse estigma é algo que dificulta, se constitui numa barreira de acesso. Vai em qualquer pronto-socorro, em qualquer cidade média ou grande brasileira, alguma pessoa que esteja sob efeito de drogas ou alcoolizada, ela vai ser maltratada, né? Porque ainda há muito preconceito com relação, preconceito moral, vamos dizer assim, né? Com relação a alguma dos transtornos mentais. Então, dizendo isso para dizer que uma rede de saúde de uma cidade do tamanho de Paulinha, que se queira bem aceitada e cuidadosa, né, dos seus usuários, precisa trabalhar isso, precisa trabalhar contra o estigma, precisa trabalhar contra os momentos em que essa rede é furada, com que os pacientes se perdem, né, na relação entre um serviço e o outro. E a gente sabe, também tem inúmeros estudos, muitos estudos mesmo, ao longo do país inteiro, da importância dos núcleos de apoio à saúde da família e do matriciamento, né, na articulação dessa rede. É fundamental, né, que a gente possa ter alguém que apoie, alguém que ajude as equipes de atenção primária para que elas possam, de fato, então, manter esses pacientes no segmento clínico, saber fazer busca ativa no território, e as equipes que constituem, então, os núcleos de apoio à saúde da família e a estratégia do matriciamento têm se mostrado fundamentais, né, porque elas permitem a discussão ampliada dos casos clínicos, elas permitem o atendimento conjunto, elas permitem para um certo tipo de educação permanente em serviço também, então é uma estratégia que vai fortalecendo, né, os vários pontos da RAPS de uma forma sinérgica. Eu acho que tem um outro ponto que é muito pouco estudado no Brasil, mas que, sendo que vocês estão se propondo a trabalhar e começar a trabalhar pela crise, vale muito a pena pensar, que é que a gente não tem avançado no Brasil muito em estabelecer certos sentinelas de crise. Então, a gente vê, por exemplo, chegando, vou dizer do que eu vejo aqui no hospital da Unicamp, mas muitas vezes você vê pessoas chegando pelo pronto-socorro, né, porque perderam seu vínculo no CAPS de origem, né, ou porque alguém, enfim, na atenção primária não conseguiu dar um acolhimento, e que essas pessoas, com uma breve intervenção hospitalar,
poderiam muito bem continuar seu tratamento na comunidade se essa linha de segmento estivesse resolvida. E, em geral, nossos hospitais, nossos PAs, nossos PS, não tem nenhum tipo de dispositivo, nenhum tipo de recurso especificamente pensado para essa vinculação dos pacientes da saúde mental. Então, é um campo muito fértil para a gente experimentar algumas questões, né? A gente tem, enfim, tentado, em alguns locais, começar a explorar essa questão que também em outros países funciona muito bem, que é o apoio de pares, ou o suporte de pares, pensando-se que de usuário a usuário, às vezes esse acompanhamento é mais fácil, mas também pode ser isso pensado e organizado através de pequenos grupos técnicos que sejam sensibilizados e capacitados para isso, né? Para estimular a notificação na ponta, o território, a atenção primária, para que se faça a busca ativa, né? Para que as pessoas não fiquem solitárias com seu sofrimento. E a gente sabe que esse tem sido um dos problemas importantes, né? Das pessoas que sofrem com a saúde mental, e que muitas vezes as famílias não sabem onde recorrer, ou quando vão, é muito difícil ir pedir ajuda, e às vezes essa ajuda não chega facilmente, e aí a pessoa se fecha, a família se sente isolada, e o círculo aí de piora se estabelece. Então, eu acho que é muito importante isso, e eu acho que é muito importante também, em cidades que têm essa capacidade, uma potencialidade econômica como Paulinha tem, que a gente também pense, né? Estou falando assim, essas questões que estava colocando agora um pouco para resumir assim, o que seria o funcionamento ideal, o dever ser das boas práticas já conhecidas e estudadas de uma RAPS no tamanho, de uma cidade do tamanho de Paulinha. Mas também eu acho que Paulinha, apesar de ser uma cidade rica, né, não é uma bolha, não existe fora separada do Brasil, e a gente tem a persistência e o agravamento agora pela pandemia de algumas questões sociais que são muito sérias, né? Então, para mim, isso abre todo um capítulo importante, que eu acho que nós da saúde mental não temos que nos desentender, e que precisamos estabelecer essas parcerias muito claras, né, com a área da cultura, com a área da educação, e pensar em espaços específicos do que eu vou chamar de promoção da saúde mental, né, que, claro, sempre são fora do campo da saúde, mas que nos permitam resolver as questões que a gente sabe que estão produzindo muito sofrimento, por exemplo, problemas de bullying nas escolas, os problemas que as pessoas e as famílias estão tendo agora pela questão do luto, da perda de familiares, questões que são, lamentavelmente, perenes na sociedade brasileira, como o machismo, como o racismo, que vão deixando feridas, cicatrizes, marcas psíquicas nas pessoas, e que se apresentam em alguns momentos como sofrimento, às vezes psíquico, às vezes somático. Mas estou dizendo isso para dizer que eu acho que a saúde mental tem que ter um papel fundante e proativo, né, na promoção de uma cultura de defesa da vida na cidade, né, de defesa da não violência, de espaços para poder compartilhar os sofrimentos, de espaços de desenvolvimento da noção de comunidade, de pertença, de laço social, que são todas noções muito perdidas, né? Muito perdidas, lamentavelmente, nas cidades brasileiras. Eu não conheço muito Paulinha, eu sei que eu conheço Paulinha, por exemplo, uma cidade que também tem muito essa lógica que prevaleceu nas cidades brasileiras, que é dos condomínios, né? Então, assim, os espaços de convívio social, né? As praças, os parques, enfim, tem sido ao longo dos anos sido esvaziados, e os bairros se fechados. E eu acho que a sociedade não tem saída se a gente não for capaz de pensar uma outra forma, né, de conviver, uma outra forma de compartilhar a urbanidade. E aí eu acho que tem uma parte que é promoção da saúde mental, e que a gente tem que fazer isso com um forte investimento e um forte propósito do trabalho intersetorial. Porque se a gente não puxar essa discussão, a gente, digo nós, da saúde mental, é muito difícil que as pessoas das outras áreas possam
propor coisas nesse sentido. Acho que elas podem se tornar parceiras, mas a gente vai ter que ter um certo protagonismo, né, em levantar. A questão dos direitos, vou deixar para o Leo falar, mas eu acho assim que todo marcabouço, né, de garantir o usufruto de direitos, e que a gente está vivendo, lamentavelmente, retrocessos absurdos, né, no nosso país, a saúde mental sempre teve um compromisso com isso, e não se trata só, mas também, né, não só, mas também, da liberdade, do direito de não ser trancado, do direito de ser atendido na comunidade em liberdade, mas de acessar uma série de outros direitos, né, que a gente também sabe que as pessoas que têm problemas de saúde mental têm mais dificuldade de acessar a burocracia para ter um benefício, de acessar, enfim, uma escola e de ter respeitado a sua idiosincrasia ou sua dificuldade, enfim, de saúde em um determinado momento para se manter na escola. Então, tem várias frentes onde eu acho que a promoção da saúde mental poderia colaborar em muito nessa extensão da rede, né? Tirando, vamos dizer, a rede dentro do que a RAPS tem como serviços de saúde mental, mas capilarizando, né, para o que seria uma verdadeira rede de sociabilidade, de cuidado em liberdade. Acho que eu paro por aqui, e aí a gente depois pode discutir ou completar se alguém tiver questões. Rosana, obrigado. Faz muito tempo que eu não consigo ouvir um retrato tão amplo, tão preciso e tão contemporâneo da questão da saúde mental no Brasil. Muito bom, viu? Acho que suscitou um monte de discussão, a gente vai conversar um pouco depois. Tem algumas pessoas entrando aqui com algumas perguntas, né? Mas vamos deixar para discutir depois. Agora eu vou passar para o Léo a palavra, então. Pessoal, o Léo caiu. Vou colocar ele de novo. Peraí, um segundo. Pronto, entrou de novo. Obrigado, Kimati. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rosana Noco. Queria agradecer em nome da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brasme, o convite e a possibilidade desse diálogo aqui com vocês. Eu queria primeiro iniciar essa live, na verdade, falando que essa fala de hoje, uma fala também em homenagem ao Carlão, um usuário muito importante da luta antimanicomial de São Paulo, que faleceu, né, foi atropelado na Rua da Consolação. Então, eu queria iniciar minha fala falando ao Carlão presente. O Carlão foi muito importante para a luta antimanicomial, muito, enfim, foi muito marcante em vários momentos da minha vida, em vários locais que eu trabalhei, enfim. Então, queria iniciar com isso. E eu queria também, um pouco nessas reflexões, né, o Fábio e a Rosana já colocaram, eu queria, na verdade, problematizar que eu vejo hoje 3 grandes perigos que rondam as políticas públicas de saúde mental. E aí, vamos dizer assim, pela negativa, e eu queria iniciar a minha fala. O primeiro, o isolamento social se apresentar novamente como dispositivo central de política pública em saúde mental. E por que eu estou falando isso? Porque voltou, do ponto de vista institucional e de financiamento, o retorno das possibilidades de ampliação de diárias e de valores à internação em hospitais psiquiátricos e uma larga possibilidade de recursos para as chamadas comunidades terapêuticas. Isso cria, obviamente, tensiona as políticas públicas municipais, estaduais, a aquele tipo de resposta sedutora, né, de tirar o problema da frente e voltar a alguma centralidade nas redes do dispositivo do isolamento social como pressuposto da execução das políticas públicas, né? Então, esse largo financiamento, esse retorno a essa velha prática de financiamento dos leitos em hospitais, esses leitos em comunidades terapêuticas, criam uma tensão na rede de buscar, em especial em momentos de crise, essa resposta por dispositivos e estratégias de isolamento social. O segundo perigo, né, o segundo fantasma que tem rondado as políticas públicas de saúde mental, um forte discurso, uma forte
retorno, inclusive, no contexto da pandemia, vários meios de comunicação, aumentou abruptamente a crise em saúde mental, existe uma pandemia de depressão, enfim, e as respostas dadas a esses fenômenos apresentados dessa forma, às vezes por meio de comunicação, por certos especialistas que ganham com isso, laboratórios, enfim, que é a medicalização social, a resposta remédio também como dispositivo central de cuidado e de tratamento em saúde mental. Então, esse é um segundo que não pega, vamos dizer, apenas usuários da rede de atenção psicossocial, mas, em especial, pegam qualquer desconforto social, qualquer momento de tristeza, qualquer momento, enfim, a resposta central é a medicalização. Então, esse é o segundo perigo, né? E o terceiro é a ambulatorização do cuidado. Recentemente, no Dia do Psiquiatra, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto a diversas secretarias nacionais, né, do Ministério da Saúde, anunciaram para o ano que vem a construção de uma rede privada de saúde mental financiada pelo SUS, que, na verdade, é isso, é a oficialização de uma ambulatorização do cuidado, você contratar com verbas do SUS para atendimentos psiquiátricos. Então, esses três perigos, vamos dizer, principalmente diante da conjuntura atual, que eu tenho chamado, não só, né, mas outras pessoas, depois até vou socializar um artigo que eu publiquei, porque no Brasil e também na Argentina, sobre que nós passamos da etapa de retrocessos apenas nas políticas de saúde mental e nós estamos num verdadeiro cenário de contra-reforma psiquiátrica. E esses três perigos acabam tensionando a implementação de políticas públicas e também, em véspera de processos eleitorais, o discurso, a narrativa em relação às políticas públicas de saúde mental. Então, eu queria salientar esses três perigos. O retorno do dispositivo do isolamento social com centralidade como resposta, e em especial, por exemplo, em momentos de crise, né, a medicalização social e a ambulatorização do cuidado. E aí, a partir desses três perigos, eu queria discutir, na verdade, e problematizar quais diretrizes, na verdade, devem orientar a construção de planejamentos e a construção de execução e alinhamento das políticas públicas de saúde mental nos municípios. O primeiro deles, que eu acho que é uma diretriz fundamental, é que a política de saúde mental ela precisa estar ancorada na promoção dos direitos humanos, dos usuários, dos familiares, dos trabalhadores e das trabalhadoras da rede de atenção psicossocial. E quando a gente fala em respeito aos direitos humanos, nós estamos falando, nesse caso, nesse público, na superação das barreiras que impedem esses usuários em fazer um bom projeto terapêutico singular e também de exercer os seus direitos. Porque, às vezes, eles têm o cuidado na rede de atenção psicossocial, mas eles não têm os outros direitos, ele não consegue acessar outros direitos, a cultura, trabalho, educação. A segunda diretriz, que é uma antítese daquela primeiro perigo que ronda as políticas públicas de saúde mental, é que uma política pública de saúde mental deve ter como diretriz o pressuposto da autonomia e da liberdade das pessoas. Isso deve ser uma diretriz, porque quando a gente fala da rede de atenção psicossocial, a gente está falando da interlocução dela com a atenção básica, com a atenção especializada, com, inclusive, serviços de acesso à moradia, à urgência e emergência. Então, quando a gente fala em planejamento e construção de linhas estratégicas de política pública de saúde mental, nós precisamos ter essa prerrogativa da garantia da autonomia e da potencialização da autonomia dos usuários e das usuárias de saúde mental. Obviamente, a promoção de equidade, e aí quando a gente fala em equidade, não é só de acesso à saúde, mas aos outros direitos também. Obviamente, reconhecer que existem determinantes que não só aquele do transtorno, ou da patologia, ou da doença, enfim, que queiram trabalhar. Existem outros determinantes sociais
que são fundamentais para serem levados em consideração, tanto no planejamento e numa linha de ação estratégica e política pública de saúde mental, mas principalmente também no desenvolvimento dos projetos terapêuticos singulares. A doutora Rossana já tratou uma questão que é central em saúde mental, que aí as secretarias municipais de saúde têm que desenvolver uma forte campanha intersetorial com as outras secretarias, que é o combate ao estigma e ao preconceito, tanto à loucura quanto aos usuários de álcool e outras drogas. Como a doutora Rossana falou, vários serviços, inclusive às vezes serviços de saúde, rejeitam, maltratam a pessoa como está alcoolizada, ou que está num uso, do efeito do uso da substância. Então, esse é um elemento importante, o processo de combate ao preconceito e ao estigma social. A ideia de que o cuidado em saúde mental ele é multiprofissional, mas ele é também intersetorial. Um bom projeto terapêutico singular precisa superar barreiras de acesso ao cuidado e ao tratamento em saúde, mas também, como já falei, em arte, cultura, trabalho, educação. Um outro elemento fundamental que já também foi tratado é criar um processo de educação permanente para os profissionais. Isso é fundamental, inclusive isso é parte do combate ao estigma, isso é fundamental para o desenvolvimento de bons projetos terapêuticos singulares. Então, as escolas municipais do SUS são fundamentais, né? E ter esse processo de educação permanente na rede. Uma atenção humanizada, uma atenção que prima a autonomia e o protagonismo político-social dos usuários e das usuárias, e a disponibilização de diversas tecnologias. Nós estamos vendo no Brasil, no debate política de drogas, uma coisa ridícula, para falar o mínimo, que é contrapor estratégias de busca de abstinência com redução de danos. Um bom projeto terapêutico singular, uma boa gestão em política de saúde mental, ela vai ter diversas estratégias, tecnologias de cuidado e tratamento. Então, o reconhecimento de que é necessário diversas estratégias é fundamental. E, por fim, um projeto terapêutico singular, a construção de bons projetos terapêuticos singulares, que tenham como olhar estratégico, e aí eu vou usar o conceito da reabilitação psicossocial. A reabilitação psicossocial, não como está na RAPS, como lá está assim, eixo reabilitação, oficinas, projetos de trabalho, cooperativas sociais. Não estou falando disso, estou falando de reabilitação psicossocial como olhar estratégico para a rede, como olhar estratégico para o desenvolvimento de projetos terapêuticos singulares. Os nossos projetos terapêuticos singulares, às vezes, se resumem ao fluxo. A doutora Rossana já falou, né, dessas transições, às vezes, encaminhamentos no campo da saúde. E os bons projetos terapêuticos singulares olham o ser humano em sua dimensão, onde ele mora, se ele tem o trabalho como valor social, se ele produz arte, cultura, produz novas subjetividades e, obviamente, o seu cuidado em saúde. Então, um bom projeto terapêutico singular é aquele que, óbvio, está sentado junto às tecnologias, aos serviços de saúde, mas, principalmente, consegue ter um olhar integral sobre o sujeito, e aí que entra a intersetorialidade, a promoção de direitos, e aí eu termino. Isto também só pode ocorrer se há um processo de participação social qualificada nos serviços, nos conselhos municipais de saúde, mas também na formação de associações que promovam projetos de arte, cultura, economia solidária, trabalho e equipamentos públicos. Eu posso citar aqui o Centro de Convivência e Cultura, ou o Centro de Convivência e Cooperativismo, os projetos como o NOT em Campinas, o TEAR, enfim, outros projetos espalhados pelo Brasil, que são equipamentos públicos que cumprem esse papel também de criar essa intersetorialidade no campo da saúde, promovendo direitos humanos, acesso à arte, cultura, trabalho, economia solidária. Então, esses são um pouco as dimensões
que eu queria trazer aqui numa reflexão sobre planejamento, sobre gestão e também sobre as políticas públicas em saúde mental, lembrando e chamando atenção para o contexto atual desses 3 perigos que rondam as políticas públicas de saúde mental. Obrigado, Marcos. Obrigado, Léo. Super fala. Nossa, fazia muito tempo que eu não vi um debate tão amplo, assim, a gente conseguiu falar de muita coisa, como conseguimos falar, assim, de organização de rede municipal, sobre uma ética, a forma de se cuidar, a forma de organizar uma rede, e a gente conseguiu ter agora uma dimensão nacional do processo, e assim, vendo esse processo agora como a gente está vendo a história em movimento, né? Essa identificação que o Léo faz de que, olha, a gente não está num momento de retrocesso, parou, a gente está num momento de contra-reforma, porque, assim, os movimentos que estão atacando a política atual de saúde mental são movimentos que eles têm uma coesão, eles têm uma fundamentação, eles têm uma narrativa que ela é bastante, ela tem uma coesão interna, né? E continuar a discussão trazendo aqui algumas perguntas que o pessoal ele colocou. Eu vou fazer uma leitura, eu vou ver primeiro se eu consigo colocar aqui na tela. Eu vou fazer, senão eu faço uma leitura e aí eu vou pedir para vocês comentarem. Vamos lá, então. Bom, a primeira é essa, né? Dentro da perspectiva de atenção social do matriciamento, qual seria o protocolo de atendimento para transtorno do espectro autista, especialmente quanto à situação do CAPS-I, levando em conta a importância do diagnóstico e intervenção precoce frente ao avanço do número de casos, tá? Vou deixar aqui na tela, e aí eu vou deixar a tela aberta aí, você tem vontade. Eu acho que a Bárbara, localizei a Bárbara tem acompanhado, acho que ela tem uma vivência familiar própria com autismo, e a Bárbara tem sempre trazido muitas contribuições, né? Nós fizemos, Rosana e Léo, nós abrimos um debate de um grupo muito interessado em discutir o autismo no CAPS-IJ, e o grupo saiu nessa demanda de construir um protocolo, né? Que, na verdade, na nossa discussão de colegiado da rede de atenção, a gente entendeu que esse protocolo ele poderia olhar mais do que o autismo e poder olhar outras questões na atenção à criança que pudesse identificar problemas de transtornos outros, né? De mais leves, enfim, de prevenção, de promoção, enfim, que não fosse especificamente para o autismo, né? Tentando incorporar um grau de resolutividade, um olhar sobre a equipe da atenção primária que pudesse identificar qualquer sintomatologia, comportamento ou dificuldade de desenvolvimento das crianças que pudesse ter o CAPS-IJ como esse apoio, como essa coprodução de cuidado. Então, eu não saberia dizer, Bárbara, especificamente do protocolo, né, específico, mas eu acho que para a gente lidar com a prevalência de problemas de transtorno mental na criança, valeria muito mais a pena a gente poder ter equipe do CAPS, infanto-juvenil, trabalhando a detecção, identificando critérios clínicos diagnósticos para produzir uma relação com o CAPS para qualquer problema de saúde, do que especificar a questão do autismo, entendendo que o autismo tem uma prevalência que a gente tem que ter uma habilidade e competência para. Mas eu acho que é um tema muito importante a gente criar possibilidades de rápida identificação de transtorno mental nas crianças, rápida articulação com a atenção do CAPS-IJ e rápida capacidade diagnóstica, intervenção e organização da clínica, do sistema de saúde, das relações intersetoriais para as famílias que têm essa relação do autismo ou qualquer outro transtorno infantil. Então, eu consideraria que, além do autismo, que é muito importante, a gente tem várias outras questões que nos interessaria, né? A violência
os transtornos de desenvolvimento psicopedagógico, a questão da iniciação precoce com abuso e álcool de drogas, dependência química, enfim, o trabalho infantil, por que não? Um conjunto de coisas, né, que garante um desenvolvimento pleno da criança na primeira infância ou na adolescência que pudesse ter uma intervenção sustentada com as famílias. Não sei, Rosana, o que você acha também? Eu só queria comentar, assim, não se concentrar, primeiro porque acho que o matriciamento não trabalha necessariamente com protocolos, né? O que a rede tem que ter são fluxos definidos. E aí eu só queria chamar a atenção que eu acho que a RAPS, em relação às questões da infância e juventude, tem um desafio em todas as cidades que eu conheço, que é da celeridade. Porque eu concordo com o que a Bárbara pontuou aí, assim, as crianças e os jovens têm que ter atendimentos muito rápidos e muito eficazes, né? Não dá para marcar, eu sempre, quando dava supervisão, numa época, num CAPS infantil, eu falava assim, gente, não dá para fazer visita ou atender cada 15 dias uma criança, porque o tempo do desenvolvimento vai passando, e então a gente tem um compromisso com o tempo, né? Vamos dizer assim, o tempo da clínica infanto-juvenil tem que ser um tempo um pouco mais acelerado, para não perder oportunidades preciosas. Mas, de novo, insisto na linha que eu estava argumentando, eu acho que o mais importante da promoção da saúde mental infanto-juvenil provavelmente não se passa na RAPS, tem que se passar fora. E depende muito da articulação das políticas de saúde, da Secretaria de Saúde, com outras secretarias, né? Porque a pessoa, assim, uma família que está em fragilidade social, ter um bom cuidado do ponto de vista de poder manter essas crianças na escola, de ter algum tipo de apoio, suporte para essa da contenção, muitas vezes é condição, né, para preservar a saúde mental futura dessas crianças. Então, seriam as duas coisas que eu chamaria atenção, muito na questão das políticas e práticas intersetoriais e o ritmo, né, quando o caso tem alerta, quando tem um transtorno, quando de fato a gente tem suspeita de algo sério acontecendo, tem que ser muito cuidadoso e muito rápido, não dá para perder tempo. Eu queria fazer um comentário também. Perfeito. Eu acho que um comentário que mais da fala da Rosana do que da pergunta em si. Eu achei bem interessante essa tua fala. Eu acho que eu cheguei a ler esse artigo que falava sobre essa dificuldade de como os usuários eles se perdem em pontos diferentes da rede de atenção psicossocial, principalmente quando eles estão em situação de crise, né? Notar que, ainda que a gente trabalhe com o conceito de rede, a gente insiste muito na lógica, e isso foi alguma coisa que a gente não conseguiu superar, de que cada quadro clínico ou cada tipologia médica, ela exige um local específico de cuidado. E essa é uma lógica do especialismo que mesmo na saúde mental, onde a gente avançou muito na discussão de rede, a gente tem muita dificuldade de superar. Então, a barreira de acesso que a gente fala, e a gente insiste muito na questão de usuários de álcool e droga, porque, sem dúvida, onde mais existe preconceito, estigma, mais barreira de acesso, mas, por outro lado, a gente tem barreiras de acesso entre os nossos serviços. A gente, ao invés da gente conseguir criar fluxos que sejam muito rápidos, trabalhar com a ideia de que você, mesmo não existir protocolos, mas que você tenha que criar alguns caminhos dentro da rede, onde esses fluxos eles são mais ágeis, eles estão ligados à constituição de um projeto que seja entre serviços diferentes, e esses serviços eles têm que se articular de uma forma bem orgânica mesmo assim a gente cria. Então, assim, é clássica aquela questão assim, olha, mas esse aqui era o usuário do CAPS infantil, mas ele cresceu, e agora para onde ele vai? Né? Ou então, assim, olha, essa pessoa, ela ouve vozes, mas ela bebeu muito. Não, mas ela bebeu porque ela ouve vozes. Então, então a gente cria, né, barreiras internas de acesso à rede, e aí a gente acaba tendo dificuldade de lidar com essas situações que são mais complexas, principalmente quando envolve atenção primária. E aí a gente daí a saída que acaba existindo para isso é justamente a ideia do protocolo,
que é uma imposição de um fluxo, né, a partir de uma normatização do funcionamento de rede. E aí a gente volta para aquela lógica de que as pessoas fazem um encaminhamento, elas começam a desenvolver práticas de cuidado sem saber exatamente por que está, mas porque está normatizado, né? Então, e aí eu queria só mais uma coisa. Na medida em que os serviços eles ficam com menos pessoas por conta de que o financiamento do federal ele está progressivamente diminuindo proporcionalmente, esses serviços eles ficam mais sucateados, eles têm menos possibilidade de desenvolver ações variadas. Então, por exemplo, um CAPS que cobre uma população de 10 mil pessoas é muito diferente de um CAPS que cobre uma população de 50 mil pessoas. A diversidade de ações que ele pode fazer, o número de articulações que ele pode fazer. Então, esse desfinanciamento que a gente está vivendo desde 2016, 2015, ele progressivamente ele está fazendo com que essa rede enfraqueça e ela se volte para as práticas que elas são mais tradicionais e convencionais, que é basicamente virar um ambulatório. Então, esse processo que o Léo fala de ambulatorização, ele está relacionado também com uma diminuição do rol de ações que os serviços fazem e eles lançarem mão das práticas que são mais convencionais e que elas estão ligadas a esse modo taylorista de produzir cuidado, que de produção de procedimento, e aí isso chama uma gestão mais normatizadora e assim por diante. Perfeito. Eu acho que a Bárbara traz um tema bastante importante na pergunta dela, que é a preocupação da gente ser mais capaz de identificar, ser capaz de criar um fluxo com critérios definidos que acessa rapidamente e garantir um acompanhamento, uma prática, um manejo, um cuidado ampliado para as crianças. Acho que isso é o mais importante, né? E aí eu acho que o conjunto de agravos a que a gente deve pautar, tapete vermelho para as crianças, eu acho que é prioritário, né? Acho que a gente vai ter consequências da saúde mental ou questões importantes do desenvolvimento adulto a partir desse lugar. Então, estou concordando com a Débora que olhar para esse lugar, olhar para a capacidade de intervenção e de identificar as crianças no seu desenvolvimento, acho que é muito importante, né? E eu acho que nós temos, talvez, a Rosana e o Léo me falaram coisa aqui importante, né, que a gente vem reafirmando a questão da promoção, da reabilitação. Nós temos um serviço muito interessante, né, Kimati, que é o serviço do centro de convivência. E é uma tendência legal, viu, Léo e Rosana, que é um centro de convivência que tem feito um conjunto de práticas de intervenção, de práticas alternativas, chama Pratique. Então, tem um conjunto de intervenções coletivas bastante interessante, né? E que tem feito uma relação de promoção de saúde ligada à saúde mental na atenção básica muito intenso, sabe? Uma tendência muito legal, assim. Eu não vi uma coisa parecida. Aí eu aprendi muito com o Centro de Convivência, que é um conjunto de oficinas, de intervenções, e espaço mesmo, né? Local de convivência, de troca. Mas esse nosso Centro de Convivência, ele vai ele produz práticas, ele produz intervenções de práticas alternativas, enfim. E a Eliane está aqui com a gente acompanhando, e a gente podia pensar com a Eliane para pensar essas promoções para as crianças e os adolescentes, incorporar mais um coletivo. Acho que seria bastante interessante, viu, Eliana? Você deve estar escutando a gente, pensar essa tendência bonita do nosso Pratique, como Centro de Convivência ligado à saúde mental, para desenvolver ações de promoção e prevenção para as crianças. Acho que é bem legal. Ô, Léo, tem uma questão aqui do Berto. Falar um oi para o Berto, muito querido, um amigo de pelo menos uns 15 anos lá de Maceió. Léo, gostei muito quando você fala da ampliação do olhar na construção do PTS, onde ele tem de sair um pouco do CAPS e sim voltar para dispositivos comunitários. Gostaria que vocês explicassem um pouco mais o momento dentro da construção da RAPS. Bom, obrigado, Berto. Na verdade, é assim, na minha visão, e aí, obviamente, quando a gente vê os objetivos da Política Nacional de Saúde Mental, é a promoção do direito das pessoas.
é a promoção da qualidade de vida. Se esse é o paradigma, o cuidado em liberdade, a promoção de direitos, um bom planejamento estratégico de gestão, e aí, vamos dizer, um bom planejamento dos serviços, e aí até a ponta, um bom projeto terapêutico singular, precisa ter como olhar estratégico, aí, Berto, o para além, vamos dizer, do cuidado em saúde, do tratamento em si. E sim, como ele consegue se agenciar. Então, por exemplo, as experiências dos centros de convivência são interessantes porque eles funcionam como esses dispositivos de inter-relação, de encontro com outras políticas públicas. Então, eu falo isso porque eu tive vendo, eu já fiz supervisão, por exemplo, institucional em Guarulhos, acompanhei outros lugares. Quando a gente vai olhar os PTS, os projetos terapêuticos singulares, eles se particularizam no cuidado e no tratamento, no encaminhamento, e às vezes, gente, aí é mais duro ainda, o encaminhamento se dá pela lógica da CID, do diagnóstico. Então, estou te encaminhando o CID tal. Que isto, na verdade, é um contrassenso com o objetivo e com o olhar estratégico da reforma psiquiátrica. Um bom projeto terapêutico singular enfrenta as barreiras, os determinantes sociais que às vezes levam a pessoa ao sofrimento, levam ao uso abusivo de álcool e droga, levam à situação do sofrimento. Então, nesse sentido, um bom projeto terapêutico singular, Berto, é aquele que vai conseguir olhar e fazer um bom fluxo na saúde, esses encaminhamentos, etc., mas principalmente vai ser aquele que vai olhar o sujeito e a sua barreira de acesso, por exemplo, à educação. Quando a gente estava falando aqui de autismo, né, na pergunta anterior, a principal discussão da detecção do autista é essencialmente em como garantir que essa criança, esse adolescente, esse jovem, continue sua dinâmica escolar. Então, um bom projeto terapêutico singular para esse sujeito é aquele que vai fazer um forte diálogo intersetorial com a Secretaria Municipal de Educação, com um diretor de escola. Então, eu chamo a atenção e termino aqui com essa questão, viu, Fábio? Um bom planejamento de gestão precisa levar em consideração nas políticas públicas de saúde mental a intersetorialidade. E às vezes eu sei como é difícil, eu já fui gestor público também, inclusive já fui gestor da Prefeitura Municipal de Campinas na área de trabalho e renda, e eu queria fazer a intersetorialidade ao contrário, dizer que havia economia solidária e trabalho e renda na saúde mental. E eu via como é a dificuldade também de convencer. Então, às vezes a intersetorialidade ela é fácil de falar, mas é muito difícil de ganhar materialidade, ganhar concretude. Então, eu queria, com essa pergunta do Beto, citar isso, que um bom planejamento estratégico, uma boa linha estratégica de ações para a RAPS tem que ter esse olhar intersetorial e, principalmente na educação permanente, a boa construção de projetos terapêuticos singulares que tem como olhar estratégico os direitos humanos daquele sujeito, seu acesso às suas barreiras, a superação das mesmas. Ô, Léo, eu acho que você tem razão, né? Eu acho que é impressionante, viu, Rossana, Kimati, Léo, quantos trabalhadores, quantos serviços não discutem nenhum caso. Isso me impressiona. Ou seja, a alma do nosso trabalho, pensar o caso, desdobrar, aprender com aquele caso, enfim. Tem sido difícil, assim, uma prática que nós temos perdido muito. Então, quero concordar que a discussão do caso, né? Quero concordar que o projeto terapêutico como momento de articular saberes, pensar o cuidado, pensar novos planejamentos, pensar intervenções, pensar a articulação da família, né? A gente, por exemplo, nós decidimos que essa intervenção do CAPS-J, ela tem que passar necessariamente pelas mães das crianças, para ver se elas concordam conosco, né, Rosana?
Concordam com a gente? Concordamos, né? Acho que esse é um tema muito importante, né? Então, eu quero reafirmar aqui as palavras do Léo, que um projeto terapêutico é mais do que um pacto do medicamento, é mais do que um pacto da equipe de um bom encaminhamento. Eu acho que é mais do que isso. Acho que a gente tem trabalhado, por exemplo, no 5º ano, no nosso internato, né, Rosana? 2 conceitos super importantes que a gente amplia muito, que é rede social significativa e ecomapa. A gente aprende pra caramba. Eu utilizei esses dispositivos que a Rosana traz para a gente no 5º ano internato para poder garantir que a atenção primária nossa comece a fazer monitoramento e vigilância na pandemia do Covid. Rosana, foi fantástico. Abriu pra caramba, né? Ou seja, é isso, assim, incorporar, eu acho que o Léo tem razão. Quais são conceitos que a gente radicalizaria para constituir essa intervenção? Então, acho que o projeto terapêutico, que para mim ele é muito central, ele consegue olhar uma prática da equipe, consegue reconhecer, né, a melhora da qualidade da atenção, mas também a melhora do paciente no seu processo, articula uma pactuação, uma cogestão, uma coprodução de cuidado com a família e necessariamente vai constituir, enquanto gestão, ao compromisso do serviço de saúde. Eu acho que nós temos que pensar isso, né? Eu acho que elaborar uma relação, olhando para o território, olhando para o espaço mais comunitário como função do CAPS, reconhecendo o modo de produção, de outros equipamentos, de outros recursos no território, né? De acompanhar a intervenção no trânsito do nosso usuário no território e onde ele pode produzir a sua vida, eu acho fundamental. Concordo plenamente. Só mais uma coisa, falar alguma coisa sobre PTS também. Falar da importância, o PTS, fora tudo isso que o Fábio estava dizendo, tal, ele é uma estratégia, uma estratégia potencialmente muito grande para você conseguir estabelecer uma prática de interlocução intersetorial. Então, não existe nada que consiga fazer uma rede se mobilizar quando uma rede começa a entender que os dispositivos e as estratégias que eles têm, que não são intersetoriais, elas são insuficientes para dar conta da complexidade de alguma situação. E aí é nesse momento em que a rede ela abre um espaço para ela organizar e fazer uma discussão intersetorial, e eu acho que toda interlocução intersetorial, essa articulação, ela tem que ser na base de coisas muito concretas, muito lógicas, com situações que elas têm de ser resolvidas, né? Em Curitiba a gente teve 2 experiências de tentar articular, né, a partir da gestão e a partir da estrutura da gestão, formas de interlocução intersetorial. Isso é muito, muito mais frágil do que se ter uma prática de discutir caso e procurar estratégias conjuntas como uma rotina das instituições, das equipes que elas trabalham em áreas diferentes. Posso fazer um comentário rápido? Eu queria comentar eu sei que vocês estão pensando aí em uma capacitação para tratar crises e tal, e que foi falado bastante da educação permanente. Eu queria chamar a atenção a importância que tem para isso tudo que a gente está falando funcionar, em cuidar um pouco do que eu acho que é a pior doença das instituições, de todos os setores, que é a burocratização, né? A burocratização é uma doença institucional meio que inevitável, a não ser que a gente dê doses periódicas de tratamento, vou dizer assim. E as doses periódicas de tratamento têm que ser ou capacitações, ou supervisões, ou discussões intersetoriais, como disse o Marcelo, a partir dos PTS, mas assim, a burocratização se estabelece porque os trabalhadores começam a se defender da sua tarefa, porque a gente sofre também pelo fato de trabalhar. Então, não é maldade intrínseca dos trabalhadores, mas sim é uma responsabilidade, eu acho, dos gestores, da gente pensar que tem que colocar ao serviço dos trabalhadores instrumentos para desburocratizar. Eu tenho insistido quase como um mantra nisso ultimamente, e acho que o próprio SUS não tem saída se a gente não trabalhar intensamente na desburocratização de nossos trabalhadores, né?
E momentos como que a gente está vivendo, né? Como o Leo chamava a atenção, que, enfim, que são de contra-reforma, que são de ataque da política pública, que são de desqualificação dos trabalhadores públicos, que são de desqualificação da ciência, que são de desqualificação do conhecimento, agravam a burocratização, porque o trabalhador sofre, e uma das formas de se defender é não se ligar para o trabalho, não se implicar, não se juntar com os outros para pensar como melhorar. Então, eu queria estimular fortemente assim, que vocês pensassem em dispositivos de desburocratização. Costumam ser muito baratos quando comparados ao orçamento de uma Secretaria de Saúde, não custa quase nada, né? Sustentar uma boa equipe de apoio, chame de apoiadores, chame de supervisores, como queira, para trabalhar nisso, e o resultado é fantástico, vale a pena cada centavo investido nesse tipo de trabalho. Então, acho que o Brás está falando um pouco disso, né? Como podemos fazer um PTS funcionar na perspectiva de cuidado quando somos demandados por todos, a justiça, escola, tal, menos pelo usuário, e isso aparecendo a partir de um CAPzinho, né? Ele está falando de um CAPzinho onde ele trabalha. E eu acho que é bem isso que a Rosana está falando, né? Assim, muitas vezes a burocratização ele acaba sendo uma defesa, né? E eu acho que também existe o fenômeno que é essa defesa, mas eu acho que isso tende a piorar com o desfinanciamento da rede. Eu insisto, assim, menos adensamento populacional de serviço, então você vai ter serviços para populações cada vez maiores, mais resgate de práticas convencionais, menos apoio matricial, mais burocratização, mais barreira de acesso. Então, são questões que elas têm soluções multidimensionais, né? Elas têm que seguir estratégias desde do ponto de vista de política, financiamento, gestão, prática, e estratégias como essa que elas estão bem relacionadas à clínica, às práticas cotidianas dos serviços. Ok, Mate, mas pegando só essa fala do Brás, tem uma questão que nós precisamos fazer. Se a nossa política pública de saúde mental é de promoção de direitos, nós precisamos de fazer um franco diálogo com o sistema de justiça. Por exemplo, a gente está brigando contra a resolução 3 do CONAD, lá da internação de adolescentes em comunidades terapêuticas. Mas você sabe quem manda internar adolescente em comunidade terapêutica de forma ilegal, porque não está previsto no ECA, é ilegal? Juiz. Às vezes, quem fica pedindo leito para internação é o Ministério Público, cobrando numa cidade. Então, uma das questões, aí respondendo ao Brás, e aí em diálogo com o Fábio, secretário, nós precisamos fazer um diálogo, inclusive processos de formação. Eu participei já em alguns, junto a defensores públicos estaduais e da União, junto ao Ministério Público Estadual e Federal. Nós precisamos, como saúde mental, e aí eu acho que, lógico, as secretarias podem fazer isso, mas eu acho que as nossas entidades, a Abrasme, a Abrasco, aprofundar o seu diálogo institucional com o sistema de justiça. Por exemplo, recentemente, eu e a doutora Rosana Onoco tem um GT de saúde mental na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Essa, por exemplo, é uma demanda para apresentar, fazer processos formativos com os ministérios públicos, né, sobre lógica, estratégia, funcionamento da rede de atenção psicossocial. Sobre as escolas, aí, Fábio, eu não sei se houve, né, em Paulínia, mas já houve encontro da saúde mental, com diretores de escola, por exemplo, o pessoal de CAPES e J. É fundamental, é estratégico o debate com as escolas. Então, essas articulações são fundamentais. Por exemplo, estava se falando aí, para recuperar o debate aqui sobre autismo, repito, uma das questões estratégicas é a permanência desse jovem, o combate ao bullying, né, porque afasta ele, às vezes, da escola, mas também essa escola ser acolhedora para essas pessoas. E, às vezes, a escola ela é reforçadora de estigmas. Então, um diálogo também. Então, Brás, termino aqui, como enfrentar isso? Não é de forma burocrática,
não é criando um novo protocolo de relação entre saúde mental e educação, ou entre saúde mental e justiça. É essencialmente apostar no diálogo institucional e em processos de formação com esses setores sobre o sentido e o olhar estratégico de uma política pública de saúde mental focada nos direitos humanos. Pio, eu acho que é isso, né? Eu acho que a capacidade de construir intersetorialidade, eu acho que passa por algumas questões, né? A primeira questão é entrar bem e saber respeitar o setor produtivo do outro setor, né? Eu acho que ir na casa do outro e entender e valorizar, acho que é muito legal. E às vezes a gente entra mal nessa relação. A gente entra impondo uma relação, né? Eu acho que a ideia é entrar nessa perspectiva de construir uma relação, né? Permitir ser olhado pela o setor da educação e a educação permitir ser olhado pela gente, pela saúde. Acho que nós temos algumas questões. Eu acho que tem um paradigma colocado que é a relação moral com alguns temas em saúde mental, né? A dependência química passa por uma relação moral da sociedade. Eu acho que o setor da educação, eu acho que tem um certo conservadorismo em algumas abordagens. Eu acho que tem ainda uma educação autoritária para algumas questões paradigmáticas da nossa sociedade. Enfim, eu acho que eu concordo, né? Eu acho que um bom jeito de começar a relação intersetorial é começar pequeno, né? Essa ideia de um PTS, a partir dele articula uma relação possível, um diálogo concreto a partir de colocar a criança, a dependência química, o transtorno mental adulto, como centro das nossas intervenções e da nossa organização. Então, aposto sempre que a prática constrói um plano, a prática constrói abordagem, a prática pode ampliar novas relações constitutivas da intersetorialidade. Eu concordo. Também concordo que é um outro plano macro, né? Acho que um outro plano, vou chamar no nível macro municipal, que depende de um papel dos secretários, da relação de um governo, convencer o governo de uma prática da importância intersetorial, pensar projetos de governo que ele está previamente decidindo articular essa prática, acho que construir, né, uma política para a criança que reúne no plano municipal várias secretarias é fundamental. Então, eu concordo que a gente tem que fazer essas conversas em muitos planos diferentes. Eu acho que é um aprendizado para nós muito importante, né? Em Paulínia, a gente tem percebido, né, a gente tem um serviço que chama CETREM, que não é o CAPES IJ, e o CETREM ele tem uma abordagem da reabilitação e um conjunto de intervenções de criança acontece a partir disso. E esse serviço tem conseguido articular muitas relações possíveis para a criança do ponto de vista da intervenção intersetorial. Eu acho que tem uma abordagem frágil, sabe, Léo? Que nós, enquanto secretário, vou colocar nós, a gente não apresenta uma política para as relações judicializadas. É preciso demonstrar para o juiz que um CAPS é capaz de. É preciso demonstrar para o juiz que eu tenho um equipamento que possa garantir uma intervenção protetora para a dependência química. Eu preciso demonstrar para as famílias, para a Guarda Municipal, que a política pública tem uma oferta assistencial que garante essa proteção. Na cabeça de muita gente, a proteção é internar, de muitas famílias também. Então, acho que nós temos que declarar mais, nós temos que mostrar mais, nós temos que falar, olha, nós temos uma política constituída que poderia dar conta disso e dar conta disso em alguma medida. Nós temos um hospital que dá conta disso, dessa proteção. Nós temos uma intervenção, né? Então, eu acho que é um paradigma, eu concordo com você. Como é que a gente faz isso? Mas acho que a gente tem que apresentar mais radicalmente, mais para fora, mais para a sociedade civil, com outros poderes judiciários, o que o SUS pode, né? A gente apresenta pouco. Então, eu considero que é um tema fundamental, acho que é um tema que está no colo do secretário, está no colo da política, e está num certo colo de disputar isso
fortemente. Eu acho que tem um contexto, né, que ele atravessa a gente, que vai endurecendo essas relações, né? Eu acho que o contexto do negacionismo e o contexto do autoritarismo está posto para nós. A gente precisa separar isso, né? E a gente não pode entender que os serviços, eles estão, os setores, a secretaria, as pastas, os trabalhadores, não estão lá dados prontamente para poder fazer a execução de uma política, né? Eu acho que nós temos que ter uma sensibilização, temos que construir junto, temos que entender junto, né? Mas eu concordo que é um desafio para nós. Muito bem, são 9 horas, 1 minuto, estamos falando há bastante tempo. Eu vou passar para vocês para fazerem as considerações finais antes da gente encerrar. Só mais uma coisinha sobre o judiciário, Léo. Eu participei de uma banca, né, de tese do pessoal de Maringá, né, de uma orientanda da Maria Lúcia Guarini, que chama Carol, na semana passada, e ela estudou justamente como que o que existe de demanda judicial relacionada à saúde mental no Paraná. Daí ela fez um estudo com um intervalo. Uma coisa que me deixou muito impressionado, você sabe qual que é o parâmetro de cessação de periculosidade para uma pessoa que ela vai para um manicômio judiciário para sair de lá? Não tem parâmetro. Não existe parâmetro. Não existe parâmetro, não existe protocolo, não existe nada instituído, nada dentro de... E pessoas que elas podem ser avaliadas por psiquiatra a cada 7, 8 meses para avaliar se ela tem alguma sensação de periculosidade. E a ideia do perigo, que está relacionada a sofrimento mental, ela não é uma definição que, do ponto de vista jurídico, ela tem nenhum tipo de consenso. Então, assim, são milhares de pessoas encarceradas por tempo indefinido, sem parâmetro de soltura, e a gente convive com isso de uma forma... E um judiciário muito heterogêneo, né? Ao mesmo tempo que você vê juízes fazendo coisas bárbaras, assim, em relação principalmente ao uso de álcool e drogas, você vê alguns ministérios públicos e juízes, né, que têm posturas muito avançadas, né? Bom, então vou passar aí para vocês para a gente fazer as considerações finais, tá? Muito bom debate mesmo. Acho que a gente pode falar na ordem que a gente falou, né? Pode ser? Tá bom. Primeiro eu queria agradecer, viu, a Rossana, por estar aqui com a gente. A Rossana tem acompanhado, né, várias possibilidades de trabalho, do meu trabalho, é uma referência para mim. As leituras, as constituições da saúde mental, as constituições de intervenção da gestão do planejamento. Quero declarar que a importância da Rossana tem me ajudado bastante. Viu, Rossana? A gente precisa falar isso às vezes, né? Às vezes o dia a dia, o nosso encontro, a gente não consegue. Então, eu queria agradecer o Léo, viu, Léo? Poxa, obrigado pela contribuição, pela sua disponibilidade, que devemos nos aproximar mais, devemos ter aí mais chances de possibilidade de debate. Então, você está convidado, vamos convidar mais você, não só a Rossana, você também, os nossos parceiros, para a gente estar mais junto aí. Queria agradecer o Quimate pela bela coordenação, pela oportunidade, pelo esse gás que tem dado para nós na saúde mental. Agradecer aí a Mariana, que tem estado junto com a gente também, que é do nosso grupo aí da Rossana, que tem feito um trabalho brilhante, bacana, agregando um conjunto de pessoas muito bacanas no município, sem cortar a cabeça, incluindo todo mundo, isso é muito legal. Queria agradecer aqui a presença de algumas figuras, viu, do Ricardo Castro. Ricardo Castro tem uma prática aí em Hortolândia, eu teve pelo menos em Hortolândia atenção em saúde mental, que está aqui com a gente. Queria agradecer a Eliane Figueiredo, que é a nossa gerente do nosso centro de convivência, do Pratique, ter feito um trabalho brilhante, muito gostoso. A Denise, que está aqui com a gente, que tem sido uma contribuição. Enfim, todos vocês que estiveram aqui, que ilumina a gente.
A Rejane Fraizá, lá de São Paulo, dizendo que quer trabalhar com a gente aqui em Paulínia, viu, Rosana? Ela e a Cíntia querem trabalhar conosco. Será uma honra ter esse grupo tão potente. Primeiro, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos aí vários, né? Eu acho que, primeiro, a gente está no contexto de reafirmar muito as políticas públicas, né? A gente falou, talvez, pouco aqui do contexto do Covid, mas o SUS é importante para o Brasil. O SUS é importante demais para proteger as pessoas, o SUS é importante demais para a gente enriquecer o modo de trabalhar, umas relações com o Estado brasileiro e a sociedade, o modo de valorizar o trabalho dos servidores públicos, dos funcionários públicos, o modo de produzir conhecimento e garantir intervenção qualificada. Então, acho que esse é o primeiro parâmetro que a gente tem que reforçar aqui e buscar alianças o tempo inteiro. Acho que outra coisa que eu tenho aprendido muito, né, nas nossas práticas da Unicamp, como professor, investigação, pesquisa, e principalmente intervenção na política, no concreto, é que a gente está propondo coisas para melhorar o nosso trabalho, né? Nós estamos propondo arranjos para melhorar, para ser melhor trabalhador, para ter mais resolutividade, para garantir mais satisfação do nosso trabalho e satisfação dos nossos usuários, para que o SUS tenha um valor de uso de fato. Quando a gente propõe um projeto terapêutico, a gente amplia a nossa capacidade, amplia a capacidade de buscar soluções, amplia a capacidade de intervenção, a gente amplia a capacidade do SUS. Então, não é um fetiche só, ou não é uma propositura conceitual. A Rosana está dizendo, tem experiências que apontam que a equipe que constrói projeto terapêutico, que trabalha junto, ela trabalha melhor, ela aprende mais, ela tem mais resolutividade, né? Eu fui hoje no colegiado de gestor, Rosana e Léo, da UBS Centro 2, conversar com os trabalhadores, que é uma prática muito legal estar junto, vivenciando, enfim. E a gente chegou a essa conclusão, né? A proposta de uma mudança que Paulínia vem fazendo não é para encher, sabe, a pitonga das pessoas. É para que a gente possa nos proteger e trabalhar melhor, que a gente possa ter o nosso trabalho sendo mais resolutivo. Eu sou melhor quando eu estou no pronto-socorro, eu faço plantão. Eu sou plantão de pronto-socorro, ainda faço, tenho que fazer, ganho pouco, preciso ajudar minha família, meus filhos, a Rosinha, então eu faço plantão. Eu gosto de fazer plantão. Mas acho que tem uma questão que é o seguinte, quando eu ativo a rede, quando eu coloco no plantão a saúde coletiva, quando eu amplio o meu olhar, eu trabalho mais prazerosamente. Eu consigo conversar mais. Quando eu articulo, né, uma relação com a UTI, uma relação com a enfermaria, eu garanto cuidado, eu me sinto melhor. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trazer como concepção de mudança. A gente fica melhor, o usuário fica melhor, né? Então, acho que essa é uma compreensão. Eu acho que nós temos, vou falar aqui para nós todos, enfim, os trabalhadores têm que ser a nossa, sabe, tem que ser a nossa prata da casa o tempo inteiro. É com eles que a gente faz, essa é a nossa seleção brasileira, são esse grupo que implementa a política, nós temos que entendê-lo, compreender e articular, temos que valorizar, temos que contextualizar, então acho que isso é muito importante. E a última coisa que eu tenho falado muito, e eu me sinto mais à vontade no debate, é estar sempre no lado do usuário, né? Então, assim, a gente tem falado lá em Paulínia, tem que ser tapete vermelho para o usuário, sabe? Acho que o usuário, a gente tem que estar do lado dele o tempo inteiro, tem que escutá-lo, tem que dar todo o valor da crítica, tem que colocar ele no lugar principal, porque ele recebe, né? E, no fundo, quem vai defender o SUS, eu acho que, no fundo, é o usuário. Então, portanto, eu gostaria de fazer essas prerrogativas, agradecendo a participação, aprendi muito hoje também, viu? Muito obrigado por vocês. Bom, obrigada, Fabinho. Eu queria agradecer o carinho, agradecer o convite e eu só queria dizer assim, fechar dizendo que acho que é muito importante iniciativas como essa que vocês estão tendo e que a gente está muito desanimado, né, entre a pandemia e o governo federal, tem sido um coquetel muito ruim, né, para nossa própria, para nosso próprio ânimo, né, para nossa própria
para a nossa própria alegria, capacidade criativa e tal, mas eu queria dizer que eu acho que, apesar desse governo que a gente tem, estamos em um ano de eleições municipais e que eu acho que, assim como quando o SUS não existia ainda, as cidades puderam mostrar, né, a potencialidade, puderam criar no espaço local algumas experiências que até hoje a gente estuda e lembra e nomeia, né? Eu acho que nós vamos estar nesse momento numa encruzilhada desse tipo. Então, que é muito importante poder mostrar, né, que a cidade tem uma proposta para a saúde, que a cidade tem esse compromisso com seus trabalhadores, que a cidade tem esse compromisso com seus usuários, porque o SUS existe e resiste, né? E acho que a gente o defende dia a dia quando não desiste completamente e quando se coloca, como disse o Fábio, do lado do usuário, do lado dos trabalhadores. Então, parabéns pela iniciativa, muita sorte e vamos que vamos. Queria também, primeiro, agradecer Kimati aí por toda a organização, por essa live, por essa sinergia aqui. Como o Fábio declarou também, Fábio, eu não tive a oportunidade nem de ser aluno e nem de trabalhar com a doutora Rossana, né? Mas eu sou daqueles que faz leitura, leio muito a Rossana, e também vou nos finais lá, quando tem a apresentação de trabalho dos alunos e das alunas dela, todo ano que tem, quase todo ano, eu estou lá na Unicamp para ouvir, porque são pessoas que convivem na rede, né, em especial na rede de Campinas, e trazem reflexões, propostas audaciosas, às vezes, enfim, e queria também, eu fiquei até meio ansioso quando eu vi que a doutora Rossana estava aqui no tema, né, que a gente fala, como que eu vou falar, né, com uma das pessoas que a gente lê, né, então agradecer muito aí, Rossana, também por essa troca e também pela sua produção e dedicação com essa área, né, e por formar tanta gente diretamente que estuda e trabalha com você, ou pessoas como eu, que pela leitura, pela coisa, aprende muito. Eu queria agradecer ao Fábio também, essa possibilidade desse diálogo com Paulínia. Eu moro do lado, sempre estou em Paulínia, eu moro em Valinhos, então sempre estou indo a Paulínia. Enfim, então foi muito rica aqui. Eu queria terminar falando que eu deixei o último consenso que a gente fez na OPAS-OMS, que foi o consenso de Brasília, que a gente falou depois de outros consensos que falou da gestão, da política pública, e a gente falou que o grande desafio agora é o protagonismo dos usuários e familiares na gestão e na rede. Então, eu deixei nos comentários da live o consenso de Brasília, e eu acho que é um bom referencial também para a construção do processo de formação permanente, etc. E também a gente não entrou aqui nos desafios do SUS, no contexto da pandemia, mas eu acho que o SUS ganhou muita visibilidade, ele estava muito desvalorizado, inclusive na classe política. Ver um ex-ministro que votou a emenda constitucional 95, que era lobista dos planos de saúde, ver ele de camiseta do SUS, me mostrou que, vamos dizer, infelizmente, a situação atual, né, mostrou a importância do SUS no Brasil. E aí eu queria recomendar aí um texto curto, objetivo, o papel do SUS no enfrentamento da pandemia, do Dr. Fábio, que saiu num jornal da cidade, e ele conseguiu condensar, né, essa coisa de jornal, o papel do SUS e os desafios, né, que esse contexto da pandemia deixou. Então, deixo aqui para todos que estão nos ouvindo, para poder ler o papel do SUS no enfrentamento à pandemia. Obrigado, boa noite a todos e todas, e valeu pelo diálogo e por tanto aprendizado na noite de hoje. Agradecer vocês três, né? Eu realmente aprendi muito hoje também. Acho que a gente, repito, acho que a gente conseguiu condensar várias dimensões diferentes de um fenômeno. E eu acho que ouvindo isso que a Rossana está falando, é muito animador. Realmente, a gente tem que resgatar outras situações, momentos políticos que a gente viveu
que eles foram muito difíceis, mas que a gente conseguiu superar. E realmente as eleições municipais são um momento muito importante, né, da gente defender o Sistema Único de Saúde, defender o modelo, o sistema, e que na verdade é uma forma da gente defender um modelo de Estado, né, um Estado cuidador, um Estado que protege, um Estado democrático. Tá? Agradecer também todas as pessoas que estão ouvindo aqui, já são sexta-feira, 9h15, né, e deixar um convite para as pessoas, para os trabalhadores da saúde e da assistência e da segurança de Paulínia para participarem do curso que a gente vai começar a partir da semana que vem, tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa noite e muito obrigado pela audiência e pelas palavras. Até mais.